tem a honra de receber para uma entrevista o apresentador do Globo Esporte da RBS TV, Giovanni Martinello. Essa ação faz parte das comemorações do aniversário de 6 anos da nossa rádio escolar. Vamos então para a primeira pergunta. Giovanni, conte para nós como você iniciou sua carreira. Antes de mais nada, boa tarde. Prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Que bacana ver o auditório assim cheio. Muito feliz de estar aqui. Já conheci o projeto através do professor Camarão. O professor Camarão tinha falado um pouquinho do projeto, mas fazer parte, estar aqui hoje participando é realmente uma honra muito grande. Como que eu comecei? Eu tinha 14 anos, eu era vendedor numa loja de discos. Que vocês já nem sabem mais o que é disco, sabe? Só pela internet, né? Porque hoje ninguém mais usa discos, né? Tá todo mundo no iPod, no iPhone, então pouca gente, né, usa ainda aqueles discos. Eu era vendedor numa loja de discos. E eu tinha um vizinho meu, que morava perto da minha casa, que ele trabalhava na Rádio Chapecó. Eu sou de Chapecó. E aí, eu saí do trabalho, fui pegar o ônibus para ir para a escola. No fim da tarde, eu estudava à noite, com 14 anos eu estudava à noite, já porque durante o dia eu precisava trabalhar para ajudar minha mãe em casa. Então fui pegar o ônibus no fim da tarde e encontrei esse amigo no ponto de ônibus. E esse amigo me disse que estava cansado, que estava sobrecarregado, ele trabalhava na rádio já como sonoplasta. E ele me disse que estava cansado, que estava sobrecarregado porque estava fazendo 2 horários ao invés de 1. Ao invés de trabalhar 5 horas, ele estava trabalhando 10 horas direto, porque o sonoplasta da rádio havia saído e a rádio ainda não tinha conseguido contratar um outro sonoplasta para substituir esse que saiu. E nesse período ele estava trabalhando dobrado. E ele falou aquilo, e ele até me perguntou: vem cá, tu não tem interesse, tu que gosta de música? Eu trabalhava na loja de discos lá porque eu gostava de música. Você que gosta de música, de repente você não tem interesse em ir lá fazer um teste, tentar aprender lá, a coisa não é muito fácil, mas de repente você consegue encaixar lá, eles dão prazo de 1 semana para você aprender. E eu, na hora assim, eu já pensei e disse: olha, de repente está aí um caminho bacana para seguir. E eu acabei indo. Eu fui, comecei já no outro dia, assim, eu comuniquei lá o dono da loja de discos onde eu trabalhava. Eu era muito novo, então eu, na verdade, não era funcionário com carteira assinada, não tinha toda aquela burocracia. Eu, no outro dia, eu cheguei de manhã lá e comuniquei ele, disse: olha, eu não vou mais trabalhar aqui, porque pintou uma outra oportunidade e é uma coisa assim que eu acho muito legal, de repente isso vai ser o meu caminho, vai ser a minha profissão. E comecei lá na rádio, conversei com o coordenador da rádio e disse: olha, você tem 1 semana para aprender, se em 1 semana você não pegar o jeito da coisa aqui, a gente chama outro e você perde a oportunidade. Mas eu estava tão afim, eu estava querendo tanto aquilo, que eu passei a ficar 10, 12, teve um dia que eu fiquei 15 horas lá dentro da rádio para poder aprender. E no 3º dia eu já estava fazendo a coisa sozinho. Sempre ficava alguém do meu lado me explicando: ó, agora você coloca essa música, prepara esse comercial. No 3º dia eu já estava entendendo o roteiro e já estava tocando a coisa sozinha. E foi assim que eu entrei, né? Como sonoplasta na rádio. Vai ter pergunta da primeira vez como repórter? Não, senão eu já entendo aqui. Pode ser? 6 meses depois, a cidade de Chapecó recebeu os Jogos Abertos de Santa Catarina. Vocês conhecem os Jogos Abertos de Santa Catarina? Já ouviram falar? É uma Olimpíada catarinense. É como se fosse uma Olimpíada, com várias modalidades, disputada entre cidades aqui em Santa Catarina. E Chapecó recebeu, em 1991, os Jogos Abertos de Santa Catarina. E a rádio tinha a ideia de fazer uma cobertura muito legal, porque era um evento na própria cidade, né? Então, 6 meses depois de ter começado como sonoplasta, o coordenador da equipe de esportes, claro, a rádio queria fazer uma coisa grande, mas a equipe era muito pequena. Então eles convidaram os sonoplastas ali: ó, de repente vocês fazem alguma coisa, ajudam a gente de alguma maneira, com uma entrevista, dando o resultado de algum jogo, coisa e tal. E eram vários locais de disputas de jogos na cidade. E eu fui designado a cobrir a modalidade de bocha. A modalidade de bocha, que era uma modalidade muito forte da cidade lá, né?
e na cidade de Chapecó. Chapecó tinha tradição nessa modalidade e eles me colocaram lá para acompanhar essa modalidade de bocha. E eu me destaquei tanto assim, que eu tinha muita vontade, eu conhecia as pessoas, né, por morar na cidade lá e por gostar de esportes, então eu conhecia muito essas pessoas e elas acabaram me ajudando nesse processo do início, que é sempre muito complicado, a gente não sabe o que perguntar, tem que anotar as perguntas, depois anota, gagueja na hora de fazer, isso é absolutamente normal. E para mim isso foi um pouquinho amenizado justamente pelo fato de eu ter vários amigos assim nessa modalidade. Eu acabei me destacando e logo depois eles já me transferiram no terceiro, quarto dia, quando chegou a metade da competição assim, eles já me transferiram para o futsal e para o vôlei, que eram as modalidades, as principais modalidades de Chapecó, e assim eu fui acompanhando até o final dos Jogos Abertos. E aí no final eles me convidaram, né, se eu queria continuar fazendo reportagem para acompanhar daí a Chapecoense, e eu, claro, muito empolgado, eu fiquei muito feliz com a oportunidade e foi assim que eu comecei. Só que aí, claro, por ser uma emissora pequena, eu não poderia fazer só reportagem. Eu tinha que fazer a sonoplastia, então eu acordava todo dia, 3h30 da manhã, caminhava 7 quilômetros da minha casa até a rádio, que não tinha ônibus na madrugada, chegava na rádio às 4h50, por aí, 5 horas eu tinha que abrir a rádio. Eu trabalhava das 5 ao meio-dia como sonoplasta, almoçava e no período da tarde eu ia para acompanhar os treinos da Chapecoense. E foi assim que eu comecei. Muita dedicação. Giovanni, sabemos que você é de Chapecó. Foi difícil você se adaptar aqui em Florianópolis? Não. É fácil, né? Assim, ó, eu sou completamente apaixonado por Chapecó. Eu nasci lá e esse final de semana até eu estive lá trabalhando no jogo da Chapecoense com o Santos pelo Sport TV. É uma cidade que eu gosto muito, mas eu sempre quis morar em Florianópolis. Desde que eu tinha 5, 6 anos de idade, foi a primeira vez que eu vim para Florianópolis com a minha mãe. A gente ficou em Cacupé, ali no Sesc, em Cacupé. Então, desde aquela vez, eu fixei na minha cabeça que eu queria morar em Florianópolis, que era uma cidade linda, que eu gostava muito e que eu queria morar aqui. Então, foi bem tranquilo, assim, a adaptação foi bem tranquila. Eu tenho muitos amigos que têm muita dificuldade. Eles vieram para cá e acabaram voltando, que não conseguiram se adaptar à cidade, que é bem diferente, né? Uma cidade bem maior do que Chapecó, o deslocamento ele leva mais tempo, as coisas são mais distantes, né? Em Chapecó é tudo mais fácil, é tudo pertinho, né? Mas eu tenho muitos amigos que vieram, passaram um tempo aqui, que não se adaptaram e acabaram voltando. Eu vou te dizer que eu tive muita facilidade, assim. Foi bem fácil, bem tranquilo. Tanto no trabalho, que é diferente, assim, por mais que seja a mesma emissora, eu vim transferido lá em Chapecó, eu já trabalhava na RBS, eu vim transferido depois de 1 ano lá em Chapecó para trabalhar aqui em Florianópolis, então o trabalho é diferente, a emissora de lá tem um tamanho, a emissora daqui é bem maior, a cidade é diferente, mas mesmo assim a minha adaptação foi bem tranquila.